Ainda bem que o Senhor teve misericórdia. Ainda bem que Ele disse, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, né? Porque se Ele não tivesse, nós estávamos certamente perdidos, sem saber para onde iríamos. Nós estamos na Parashá Ler Lechá, vai por ti ou vai-te, que é a terceira porção semanal, ano 5.783. Eu creio que você leu em casa, essa paraxá vai de Gênesis 12, 17 a 27. A porção dos profetas é Isaías 40, 27 a 41, 16. E a porção do Berit Hadashá, Nova Aliança, Mateus 5, de 1 a 48. Hoje eu quero comentar sobre a porção da Nova Aliança, do Berit Hadashá, lá em Mateus. Acredito que você tenha lido. Nesse texto de Mateus, Yeshua já estava sendo seguido por multidões. E ele vê, naquele momento, uma oportunidade de ensinar. Veja em Mateus 5, versículo 1 ao versículo 2. Yeshua, pois, vendo a multidão, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo. Yeshua é tremendo, né? O interessante desse ensino de Yeshua para nós é que ele começa falando sobre um sentimento que permeia silenciosamente a alma de todo ser humano, que eu acredito que é o combustível da alma, um dos mais importantes. Ele é impulsionador da raça humana em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. Simplesmente ser feliz. É um combustível, não é ou não é? Da vida humana. Em todas as nações, ou melhor dizendo, em toda a humanidade, em qualquer tempo de sua existência, um dos trampolins principais é a felicidade. Nós fomos criados por Deus em absoluta felicidade. A gente era feliz. Deus disse que era bom. Imagina o que é bom, o que é tov para Deus. Pois quando Deus criou um homem, ele deu o governo sobre a terra a este homem. Então havia sobre a terra uma felicidade absoluta e completa. Você já imaginou isso? Você sabe que eu fiquei pensando nisso? O que é uma felicidade absoluta e completa? Felicidade que não passa. Nenhum de nós tem ideia sobre isso. Inclusive, Deus passeava no jardim do Éden, na terra. Você sabe o que é passeava, gente? Hein? Não. O diabo não falou? Deus perguntou, de onde você vem? Ele de passear na terra. Porque é o governante que faz isso. Ele passeia na terra porque os súditos dele estão satisfeitos com ele. Por isso ele passeia na terra. Você vê que Deus não passeou mais na terra. E o diabo passeia na terra. Por isso que quando os anjos do Senhor se reuniram com ele, o diabo também foi. Deus perguntou, de onde você vem de passear na terra? Porque se considera rei. Ué. Por isso que ele foi questionar a respeito de Jó. Porque era um súdito dele. Poxa, ele tá querendo você porque você abençoa ele. Mas eu sou o Senhor de lá. Ah, tu é o Senhor de lá? Então tá. Toca só nele, mas não tire a vida dele. Pode tirar os bens, pode tirar tudo. Entende, gente? É por isso. É por isso, porque ele era praticante da justiça num reino de injustiça. É por isso que nós sofremos, como Mashiach sofreu. Jó prefigura Yeshua, porque ele praticava a justiça num reino injusto, que é o reino do diabo. Deu para entender? Então Deus passeava no jardim do Éden, então havia justiça,
havia felicidade absoluta no coração do homem. Talvez seja até impossível nós tentarmos imaginar quão sólida e profunda era aquela felicidade. Você pensa na felicidade, às vezes a gente não pensa muito, né? Mas às vezes a gente compra um carro, ou sei lá, uma casa, ou se casa, ou um filho nasce, a gente tem felicidade. Mas elas não são profundas e elas se vão. Ela passa. Ainda que você alcance um objetivo que te traga muita alegria durante meses, ou talvez até anos, mas aquela felicidade se vai, ela passa. Mas a felicidade absoluta que Deus nos deu, eu acho que a gente não tem nem como pensar qual a profundidade que ela era, porque ela era permanente. Pois é, o que é uma felicidade absoluta? O que é nunca sentir tristeza, nunca chorar? Eu fiquei meditando nisso, eu falei, meu Deus, é difícil da gente até compreender isso, porque nós perdemos. Então nós não sabemos, nós sabemos o que é uma felicidade momentânea, passageira, mas uma felicidade absoluta, permanente, aonde o próprio Criador passeia ali perto de você, fala com você. Então você não tinha necessidade de nada, você não tinha angústia de nada, você não tinha medo de nada. Olha que coisa. Você vivia em gozo, em alegria absoluta. Você dormia alegre, acordava alegre. Andava alegre, via a viração do dia, Deus visitava, então eu acho que devia até aumentar aquela alegria profunda, aquele gozo tremendo. Mas eu confesso a você que eu meditei, até conversei com o Nenel, mas eu não consegui capturar a profundidade desse êxtase, dessa felicidade absoluta. Eu que chamei de felicidade absoluta, porque eu não tenho nem outro nome para falar, mas eu não consegui entender, eu não consegui capturar, que eu quero dizer, eu não consegui prender dentro de mim essa felicidade absoluta, contando inclusive com a presença do Criador. O que deve ser isso, hein, gente? Hã? Pois é, um gozo, mas é permanente. Eu tenho gozo no espírito, mas não é permanente como foi Adão. Adão e Eva dormiam, acordavam feliz. Não tinha tristeza, não tinha ansiedade. Eu preciso fazer isso para alcançar aquilo. Não existia isso. Existia uma alegria constante, um gozo constante, uma satisfação constante, uma alegria quando Deus visitava, passeava. Só. A gente não tem capacidade de sentir. A gente tem capacidade sim, o ímpio não tem. Nós temos capacidade de sentir, é um gozo temporário. Nós temos, mas não permanente. Interessante, né? Pois é. Havia sobre a terra uma felicidade absoluta e completa. Não havia nenhuma angústia, não havia nenhum medo. Você não tinha medo. Olha que coisa. Você não tinha medo de dormir porque a serpente vai te picar, porque o homem vai te roubar. Você não tinha. Não, você dormia onde tinha que dormir, acordava, tinha aquela felicidade completa, não sentia dor. Que coisa tremenda. Eu fiquei imaginando isso, sabia? Quão sólida e profunda e permanente era esta felicidade absoluta no coração do homem. Ele não tinha ansiedade nenhuma, gente. Que coisa maravilhosa. Porém, quando o homem peca, entregando o principado da terra ao diabo, o estado de felicidade absoluta
dada por Deus o homem é-nos roubado. E eu acredito que foi na mesma hora. Sabe por quê? Porque logo depois que ele pecou, ele começou a se esconder. Por que ele se escondeu? Porque ele tinha medo. E se tem medo, a felicidade já foi embora. Ó, é a primeira coisa que foge. Cadê aquela alegria? Agora eu estou com medo. Entrou o medo, acabou. Aquela felicidade absoluta, constante, profunda, foi roubada, pois o diabo sempre mata, rouba e destrói. O pior é que nós hoje achamos, quando a palavra de Deus fala que o diabo rouba, mata e destrói, quando fala rouba, a gente já pensa logo no carro, na casa, no bem. Mas o diabo não quer isso, gente. Ele roubou a sua alegria. Ele roubou a paz. Por que Yeshua falou, eu vos dou a minha paz? Porque a paz, a felicidade, ela foi roubada. E isso é muito mais importante do que o carro, do que a bicicleta, do que o dinheiro, do que tudo isso. Porque qual homem que consegue viver com tristeza constante? Uma das coisas, eu já até pesquisei isso, um dos males que eles chamam do século é a depressão, a tristeza profunda. A tristeza profunda é a falta da felicidade e do gozo. O Salmo diz que Deus ia tirar de Israel o som da alegria, olha aí. Quando Israel quebrou o pacto que Nabucodonosor os levou, Nabucodonosor queria escutar os cânticos alegres de Sião. Olha aí. Servir a Deus tem que trazer alegria no nosso coração, porque Deus é um Deus alegre, é um Deus de felicidade, é um Deus de amor. Mas o diabo roubou. Nós tínhamos alegria, gente. Olha, eu fiquei meditando nisso, eu falei, meu Deus, às vezes a gente não para pensar, às vezes você entra em igrejas, as pessoas entristecidas, abatidas, mas a presença de Deus traz gozo, traz alegria, traz riso, traz dança, traz louvor. Davi, quando louvava em alegria. Você já viu que um dos povos que mais dança é Israel? Por que Israel dança? E você vai ver Israel dançando, não é dança sensual, e você vai ver que eles estão sempre cantando salmos. Isso é fruto do Deus alegre, do nosso Deus, o Deus da felicidade. Não essa felicidade mundana, mas uma felicidade permanente pelo fato de nós existirmos, porque Ele nos criou, nós não existíamos, mas Ele nos criou. Então você imagina que alegria que devia ser. Sem esse estado de felicidade absoluta, o homem caído disparou um processo frenético de busca dessa felicidade absoluta, perdida por causa do pecado, mas por meio da força do seu braço. Ele esqueceu, ele não prestou atenção que a origem dessa felicidade é Deus. Meu irmão, se Deus não vier em juízo, se Ele se alegrar conosco, nós temos gozo. Ele mesmo falou, eis aí o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho gozo de ver. Posso até repetir o que ele falou, e viu Deus que era tov, bom. É ou não é? É alegria, gente. Às vezes a gente entra em igreja, aquelas pessoas todas abatidas, com cara triste, mas servir a Deus é com alegria no Espírito. Não é nem alegria carnal, é uma alegria no Espírito. É uma coisa satisfatória, é um gozo dentro de nós. Pois é, saudável,
cura, tira depressão, tristeza, tira tudo. Então o homem começa a buscar essa felicidade, porque você imagina, meu irmão, Adão, quando terminou de pecar e sentiu o vazio da alegria e da felicidade. Acabou, cara. E deve ter sido uma coisa instantânea, igual você afundar no mar. Deve ter sido horrível. Ele deve ter tido um vazio dentro do coração dele extremamente profundo. Você imagina, você pode pelo menos tentar imaginar o teu coração vazio, seco, com medo. Ele nunca havia sentido medo na existência dele. Olha, eu sei que muita gente não presta atenção nisso, mas você não sabe quantos anos Adão e Eva viveram na presença de Deus. Nós não sabemos, mas eles procriaram na presença de Deus. Então, nós não sabemos, supomos que seja, 1000 anos. Em 1000 anos, ele nunca havia sentido falta de felicidade, de gozo e de alegria, em momento nenhum. Muitos de nós têm medo da noite, não tem? Eles não tinham demônio andando na terra. Os animais não ofendiam o homem, a serpente não era venenosa, não havia medo algum. Mas o homem, quando perdeu isso, começou a buscar freneticamente, com a força do seu braço, essa felicidade, porque isso faz falta para nós. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Não precisa nem ir fazer plástica. A alegria no coração. Não precisa. Porque a alegria no coração do homem formoseia o rosto do homem. E é verdade. Você quer ver uma pessoa abatida? Olha no rosto dela. Vê aquele rosto abatido, sorriso difícil. É ou não é? Pois é, meu irmão. Então o homem começa freneticamente, dá um jeito para preencher essa falta dessa felicidade. Comece a achar que a felicidade está em conquistar posições sociais. É um problema. A gente começa a querer sobressair e começa a ficar feliz porque o outro bateu palma para nós. Começamos a buscar acumular riqueza, porque está na felicidade, eu ter muita riqueza, então eu compro uma coisa que você não tem, você se agrada e bate palma para mim. Ser mais rico que o outro, adquirir poder sobre os outros, casar para ser feliz, ter carrões, moto, casas belíssimas, ser bonito. Tem gente que começa a envelhecer, começa a entristecer, porque a beleza de um jovem não é a beleza de um velho. E quando a pessoa está baseado nisso, e isso vai embora, a felicidade vai junto. É igual o dinheiro. Enquanto eu estou feliz com o dinheiro, o dia que o dinheiro vai embora, se eu estou feliz com o meu carrão novo, daqui a pouco ele está enferrujado, velho, eu já não estou feliz com ele. Eu quero outro para eu continuar feliz. Eu preciso ter outro. Vai embora. Pode ser roupa, pode ser tudo, qualquer coisa. Buscar a glória do homem. Poxa, como os caras são felizes quando ganham a bola de ouro, a chuteira de ouro, ou o Kikito, ou o Oscar. Fica todo mundo feliz, todo mundo alegre, mas aquilo se vai. Você busca aquilo em que o homem aprova e aplaude como se fosse a verdadeira felicidade. Isso é uma ilusão, meu irmão, poderosa. Eu não vou dizer para você que não é poderosa não, porque é. Mas é ilusão porque acaba. Acaba. Aquela alegria toda, aquela felicidade toda, ela vai se indo embora. E depois você olha aquele prêmio que você recebeu, já não causa mais aquela felicidade que te causou naquele tempo.
Muitos até vendem. Muitos botam na sala, todo mundo fala, meus parabéns, mas já não tem mais aquela felicidade. A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. É na busca dela que nos força a estudar, trabalhar, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigo e até brigar por bens materiais. É ou não é? E Yeshua vem nos ensinar que nós não encontraremos aquela felicidade absoluta que Deus nos deu, que perdemos lá no Éden, buscando coisas materiais nessa terra. Ele começa. Esse ensinamento que ele vai falar agora é a respeito disso, apesar de muita gente não prestar atenção. Então ele começa a nos ensinar qual é a base da existência daquela felicidade absoluta perdida no Éden, dizendo lá em Mateus 5,3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mais interessante é que a palavra que eles traduziram para bem-aventurado em hebraico é ashrei. Ashrei. E sabe o que significa? Feliz. Por que botaram bem-aventurado? Não sei. Mas, porque provavelmente tem alguma coisa a ver. Mas essa palavra, se você procurar, ela dá ênfase no ser feliz. Yeshua vai nos ensinar que a felicidade não está nas coisas conquistadas, ainda que as nossas conquistas nos promovam glória e alegria diante dos homens e aplauso deles. E causa. E nós gostamos. Pior é isso. Elas passam e não nos acompanham. Veja o que diz o Salmo 51, 17 a 18. Esse salmo tem que ser meditado por nós. Salmo 51, 17 a 18. Pois quando morrer, nada levará contigo. A sua glória não descerá após ele. Ainda que ele, enquanto vivo, se considere feliz, e os homens o louvam quando faz bem a si mesmo. Olha que coisa. Esse salmo é importantíssimo. Esse salmo está falando uma coisa que os egípcios não ouviram. Eles queriam levar a glória deles para a sepultura, é ou não é? Mas não conseguiram. Os homens tentam fazer isso. Os homens constroem sepulturas belíssimas com o dinheiro que têm. São enterrados em caixões caríssimos. Mas eles não levam a glória. Olha, ainda que aquela glória eles consideram que são felizes, mas eles não são e eles não levam nada disso. E mais, todas essas glórias aí, não é? É bem a si mesmo. Olha o problema. Quando você está conquistando as coisas, você está conquistando para si mesmo, você está fazendo bem a si mesmo. E os homens estão te aplaudindo. E você sabe que eu parei para meditar isso mesmo? Observa para você ver. Quando você vê um cara muito rico, todo mundo aplaude ele. Você acha que ele é diferente de você. É ou não é? E você dá ouvido no que ele tem para falar. Mas ele não é diferente de nenhum de nós. Ele pode ser o homem mais rico desta terra, mas eu digo a você, quando ele morrer, ele não leva nada, tanto quanto o mais pobre dos homens na terra. Não leva nada. Rafael, mas um anelzinho de ouro não leva? Não, não leva. E se enterrar com ele, os outros vai lá, tira e rouba e vende. Derrete e vende. Por isso tem ladrão de sepultura. Por que tem ladrão de sepultura? Porque os caras sabem que muita gente gosta de ser enterrado com os bens. Aí eles vão lá e pegam tudo, porque eles sabem que não pode levar mesmo. Por que as sepulturas no Egito, que os reis eram enterrados com ouro e tudo, por que eles arrombavam? Porque eles sabiam. Por isso tinham os ladrões. Amém?
Esse salmo é muito importante. É por esta clara razão que Yeshua nos ensina primeiro qual é a origem da verdadeira felicidade, aquela que permanece como um gozo eterno que tinham no Éden. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Yeshua está nos ensinando que a origem da verdadeira felicidade é ser humilde de espírito. Mas, na verdade, o que é ser humilde de espírito? Você pode perguntar isso. A resposta está lá em Isaías 66, 2. A minha alma fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que, para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Você sabe por que Adão e Eva perderam a felicidade? Porque eles não tremeram da palavra de Deus. Porque Deus não falou, não coma dessa árvore, porque certamente se comeres, eles não tremeram da palavra de Deus, eles não obedeceram à palavra de Deus, ou seja, os seus corações não foram contritos. Olha aí, ó. Humilde de espírito que Deus olha é aquele que ama, respeita, busca entender e treme da sua palavra. Olha aí, ó. Inclusive, a palavra nos ensina que é melhor ser humilde de espírito do que ter muito bens. Provérbios 16, versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. E às vezes a gente na carne acha que é o contrário. Melhor ficar rico com soberbos do que ser contra. Na carne a gente pensa assim, todo mundo quer ser rico. São duas as razões pela qual a felicidade está em ser humilde de espírito. A primeira é porque com estes Deus habita e vivifica seus espíritos. Olha que coisa tremenda. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa. Se o nosso coração é contrito, se nós trememos da sua palavra, se nós cremos em tudo que está escrito, ele vem habitar em nós e vivifica o nosso espírito que estava morto. E a segunda é o que Yeshua falou, daqueles que é o reino dos céus. E Yeshua então continua dizendo em Mateus 5,3, bem-aventurado os que choram, porque eles serão, consolo traz o quê? Alegria, descanso, felicidade. Aqueles que choram e se entristecem pelo estado de pecado que a humanidade se encontra, sim, estes, apesar da tristeza atual, no futuro serão consolados por Deus. Se somos participantes do sofrimento do Machia e sofremos neste mundo, e é isso que o irmão estava lendo no Salmo, então também com ele seremos o quê? Glorificados e seremos felizes. Veja Romanos 8, 16, 17. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Machia, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E glória traz o quê? Alegria. Por isso, então, seremos consolados e teremos grande alegria. Veja em João 16, 20. Em verdade vos digo que vós chorarei e vos lamentarei, mas o mundo se alegrará. Vós estarei triste, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. E o mundo continuará com a alegria falsa. Veja também em 2 Coríntios 1, 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o serei também da consolação. Por isso seremos muito felizes. E podemos ver
o estabelecimento deste consolo e alegria lá em Apocalipse 21:4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, tristeza, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que coisa. Deus é tremendo. Nós perdemos a alegria, perdemos a felicidade, mas Ele vem trabalhando para nos devolver esse gozo, essa alegria, essa felicidade permanente. Só Ele pode. O homem na carne tem buscado essa alegria, esse gozo e essa felicidade com a força do seu braço, mas não vai conseguir. Porque tudo que ele consegue que alegra o coração dele aqui, acaba e vai embora. Mas a alegria que Deus está nos propondo é aquela lá do Éden, que é profunda e permanente. Nunca mais acabará. Isso é tremendo. E podemos ver o estabelecimento disso lá em Apocalipse. Depois você lê devagarzinho. E Yeshua prossegue em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Yeshua sabe que o gozo e a alegria dos mansos é progressiva, cada vez maior no Senhor. E isso está escrito lá em Isaías 29:19. E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor. Olha aí, cada vez mais você tem gozo nele. E os humildes dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Aí, ó. A alegria não é o carro, a alegria não é a casa, não é apartamento, não é passar no concurso, não é ganhar na loteria. A alegria é o Senhor, porque aí é uma alegria permanente. E ela não acaba mais. Então, quem são os mansos? Também tenho certeza que Yeshua está fazendo menção ao Salmo 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se deleitar é se alegrar, é ter gozo, com abundância de paz, o que tinha no Éden. Abundância de paz é o quê? Você não tem medo de nada. Nada te causa desespero, nada te causa angústia, nada te causa medo, porque você tem paz e uma felicidade constante. De nada. A palavra manso vem de uma raiz no hebraico que significa basicamente inclinar, estar curvado e condescender, no sentido de submeter-se. Por isso, tal termo implica principalmente a ideia de ser submisso ou ser despretensioso, no caso, né? Inclusive, a mansidão é mencionada como uma das características pelas quais Machia cavalga vitoriosamente. Aí, a mansidão. Quer ver? Salmo 45, versículo 4. Em tua majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensina as coisas terríveis. Então, Yeshua cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão. Você lembra que Moisés era um homem manso? E tinha desafios, e ele teve que mandar o exército da guerra, mas ele era manso. Assim como ele mandou Israel à guerra, Yeshua também é manso, e ele nos envia à guerra, só que nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades nas regiões celestes. Amém? É o mesmo processo. A palavra de Deus ensina que a verdadeira mansidão não provém da própria natureza humana, mas que é uma virtude gerada pelo Espírito de Deus naqueles que são regenerados e em um caráter semelhante ao de Yeshua. A verdadeira mansidão é fruto do Espírito. Você pode ver isso em Gálatas 5, de 22-23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei.
Inclusive, Yaakov, irmão de Yeshua, diz que temos que receber a palavra de Deus, que é poderosa para nos salvar, com mansidão, senão você não recebe. Deu para entender? Que coisa tremenda. Tiago 1:21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Um ponto interessante é a segunda parte do que Yeshua falou e que diz o motivo, a razão pela qual são felizes os bem-aventurados, os mansos. O porquê dos mansos serem felizes? Porque eles herdarão a terra. Olha que coisa. Por isso eles são felizes. Quem vai herdar a terra? Nós. Então temos que ser felizes. Quando Yeshua fala a palavra a terra, corresponde em hebraico ao termo Haeretz, que significa a terra no sentido da terra de Canaã e de Israel, e também no sentido de toda a terra da criação. Haaretz é a mesma palavra que foi usada em Gênesis para descrever a criação do mundo no princípio, quando Deus criou o céu e a terra. Segundo, então, as palavras de Yeshua, os mansos herdarão a terra, ou seja, a criação toda. Isso porque o Eterno fará um novo céu e uma nova terra, e todos os salvos habitarão nela. E Yeshua então continua em Mateus 5,6. Bem-aventurado os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus já prometeu em satisfazer os que têm sede de sua justiça, lá em Isaías 55:1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. E essa oferta, todos os que têm sede, vinde às águas, foi feita por Yeshua HaMashiach, em João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Nós falamos disso já. Yeshua prossegue em Mateus 5, de 7 a 10. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, o que acabamos de ler é o que consiste na verdadeira felicidade. A partir do momento que recebemos Yeshua e por toda a eternidade, a felicidade não está em obtermos bem, conquistas e glórias humanas. Inclusive, está escrito em Lucas uma coisa muito interessante, Lucas 12:15. E disse ao povo, Yeshua, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Até na perseguição por causa de Yeshua, o Filho de Deus, temos que nos alegrar. Veja em Mateus 5, de 11 a 12. Feliz sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Às vezes a gente fica irritado, está falando mentira contra nós, você não tem que ficar irritado, você tem que ficar alegre. É claro, bem-aventurado és tu. Ele está mentindo por causa de Yeshua sobre sua vida? Alegrai-vos. Olha aí, alegrai-vos. Felizes são vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande. E você sabe o que é grande para Deus? Não é o que é grande para o homem, né, meu irmão? É grande a pampa a beça. Para chuchu, pode completar. É muito big. É muito grande. Most biggest. Então, eu sei, mas
É muito grande, é muito grande. É grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. E nunca se esqueça de uma coisa que Yeshua falou: quando recebemos glória de homem, quando nós buscamos felicidade nas coisas que tem e os homens nos aplaudem, isso gera um impedimento para crermos na verdade. João 5,44. Como podereis crer, vós que recebeis glória um dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? Então, quando nós buscamos as coisas dos homens, a felicidade nas coisas na terra, e os homens batem palma para nós, como o Salmo diz, porque nós estamos fazendo bem a nós mesmos, nós teremos dificuldades de crer na verdade. Shabbat Shalom.